Hoje a gente vai trazer um pouco sobre um setup minimalista com um workflow legal e uma produtividade lá em cima. Então vem comigo que as dicas estão insanas. Bom, esses dias atrás no meu Instagram eu postei uma foto do meu setup e fiz uma pergunta se vocês achariam legal trazer algum conteúdo específico sobre ele, uma vez que eu acho ele super incrível, aos poucos que eu fui montando ele e fazendo ele ficar da melhor forma possível para eu trabalhar. E muitos de vocês concordaram e acharam que seria bem legal trazer conteúdo falando sobre a produtividade no home office, enfim, um setup minimalista, o que você pode fazer para você maximizar o seu conforto e a sua produtividade no seu dia a dia. Hoje em dia, com a pandemia, a gente tem aí muita gente trabalhando no home office, às vezes as pessoas que nunca trabalharam de casa, nunca tiveram esse costume e hoje estão enfrentando esse problema, entre aspas, que às vezes é trabalhar, enfim, no meio de familiar, com cachorro, com bagunça, enfim, no quarto, ter que improvisar escritório, essas coisas assim. E aí hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês de como tentar melhorar isso, como trazer aquela produtividade que às vezes você tinha no seu ambiente de trabalho para dentro da sua casa. E claro, como desculpa mostrar meu setup, porque eu acho ele bonito. Bom, primeiro de tudo, vamos falar primeiro como funciona o seu conforto / sua produtividade. Que muitas vezes atrapalha a pessoa são diversos fatores, mas os principais deles quando você trabalha em casa são pessoas chegando e atrapalhando, enfim, o que você está fazendo o tempo todo, barulhos, bagunça, o próprio fato de você estar próximo às vezes da sua cama, o fato de você estar em casa e aí você não ter os horários tão fixos, tão bem estipulados. Tudo isso são coisas que acarretam em uma má produtividade. E a primeira coisa que a gente pode fazer para tentar resolver isso é tendo um ambiente organizado, tendo horários estipulados e pessoas da casa avisadas que você está trabalhando de casa ou que você está produzindo algum conteúdo de casa e que é tão importante quanto você tivesse em um escritório, enfim, estivesse trabalhando em algum outro lugar. Então o que a gente precisa fazer, primeiro de tudo, é organizar o ambiente que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar num quarto que está vago, eu vou trabalhar no meu quarto, eu vou trabalhar num escritório que tem na minha casa, eu vou trabalhar na sala, eu vou trabalhar aonde? E esse lugar você tem que preparar ele de forma que você saiba que você vai ter paz e vai conseguir se concentrar no que você vai fazer. Então pensa em um cômodo que ninguém vai vir te incomodar, que ninguém vai ficar entrando toda hora, passando, conversando, vai ter essas movimentações que você sabe que você vai se distrair. Então vamos lá, estipulamos que você esteja no seu quarto. Então o seu quarto vai ser ali o seu local de trabalho. Qual que é o próximo passo que você tem que fazer isso? Buscar ter o essencial que vai te atender. E é aí que a gente entra num assunto minimalismo. Gente, eu não sou uma pessoa minimalista, eu tô longe disso. Mas dentro do meu workflow, dentro do meu trabalho, eu tento sempre buscar somente o que é essencial para mim, no meu dia a dia. Então tudo que eu tenho na minha mesa, eu só vou ter ali em cima se eu realmente preciso e se eu realmente vou usar. Por isso que eu tenho uma mesa tão limpa. O que eu tenho é a Alexa. Eu sabia que ela ia fazer isso. Que é ela que eu consulto várias coisas. Às vezes eu preciso fazer alguma conta rápida, adicionar algum lembrete, enfim, marcar uma reunião. Coisas que essa assistente virtual faz, enfim, que são muito práticas e eu acho muito bacana ter uma próxima de mim. As outras coisas são o meu notebook, a tela que eu trabalho com duas telas, porque como eu trabalho com edição de vídeo, enfim, arquivos no Photoshop, eu acho muito melhor trabalhar com duas telas. Eu tenho um dinamismo muito grande, enfim, eu consigo ver uma coisa aqui e outra coisa aqui ao mesmo tempo, não preciso ficar alterando as abas. Então eu tenho uma tela grande, uma TV de 32 polegadas de LED, e aí a outra é a tela do notebook, e aí eu tenho teclado e mouse. E os dois são sem fio. Eu poderia usar um mouse e um teclado com fio? Poderia, mas como eu tenho que deixar a mesa mais limpa possível, eu optei por usar um mouse e um teclado sem fio, porque me dá essa sensação de leveza, sabe? De espaço, de eu conseguir respirar no ambiente. Quanto mais coisas você tira de cima da sua mesa, enfim, deixa somente o essencial, você vai ver que você se sente mais confortável. Eu sinto aquela sensação de... Sabe quando você acabou de limpar a casa e a casa tá limpa e você fala... Ah, que alívio. E é a mesma coisa, você trabalhar com a sua mesa somente com o que você precisa ali, que você vai bater o olho e falar, cara, tá limpinho aqui, tá tranquilo, posso sentar aqui e trabalhar de boa, não preciso fazer nada, é só sentar e começar. Essa é a sensação que você vai ter, e isso já vai aumentar a sua produtividade muito mais. Fora isso, eu tenho normalmente uma caneca que eu, enfim, deixo alguma bebida que eu tô tomando ali, eu costumo tomar água, enfim, algum suco, alguma coisa assim. Durante meu dia a dia, eu sempre tento manter essa rotina, então eu tenho sempre minha caneca ali e esses itens aí. Os demais, por exemplo, hub USB, câmera, lente, essas coisas assim, elas só vão pra cima da mesa quando eu realmente preciso.
Uma coisa que eu uso todos os dias, mas ela não fica em cima da minha mesa, é meu caderno de anotações. Eu tenho um caderno, enfim, que são páginas em branco, onde eu uso para fazer todas as anotações do dia a dia. Ah, Adam, mas se você tem a Alexa, por que você não usa ela para fazer as anotações? Bom, enfim, é uma mania minha. Eu prefiro sempre anotar as coisas no papel porque eu vou riscando. E aí que a gente vai entrar em um outro ponto falando sobre o workflow. Se eu tenho a Alexa, por que eu uso um caderno para anotar as minhas coisas? E lembrando, esse caderno, toda vez que eu termino de usar ele, eu guardo, coloco na gaveta e só pego ele quando eu quero ver algum tópico, alguma coisa, porque aí ele não fica ali em cima da mesa, não fica me atrapalhando. E aí que entra o ponto, por que eu uso ele ao invés da Alexa para fazer as anotações do que eu tenho para fazer no dia a dia? Primeiro, há uma separação de coisas que eu faço entre a Alexa e ele. As anotações que eu tenho que fazer do dia a dia ou da semana, que são realmente coisas que eu preciso entregar, que eu preciso fazer, eu anoto tudo nele. Então eu tenho sempre o do dia e tenho o da semana. E aí, conforme eu vou eliminando essas demandas, eu vou riscando do caderno. Por quê? Porque quando você escreve tudo que você tem para fazer no seu dia, por exemplo, você acorda de manhã, arruma a cama, toma café, não sei o que lá, sentou para fazer, anota tudo que você tem para fazer. Por exemplo, segunda-feira, sentou, anota tudo que você tem para fazer a semana inteira. E se possível, tenta colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ou se não, tudo de uma vez se você não tiver um prazo estipulado para cada coisa. Anotou tudo isso, conforme você for fazer isso ao passar do dia ou passar dos dias, você vai riscando. Por quê? Te dá uma sensação de alívio. E você batendo o olho ali e vendo tudo que você tem para fazer, você consegue se organizar mentalmente muito melhor do que se você estivesse só na sua cabeça. Então anotar ali, escrever literalmente, eu consigo muito mais ter essa sensação tátil de que eu tô fazendo as coisas e tô eliminando ela aos poucos. Então eu uso meu caderno exatamente para isso e talvez para expressar ideias, algumas outras coisas. Então lá eu anoto desde demandas, às vezes de clientes, de trabalho, como também coisas pessoais que eu preciso fazer durante o dia a dia. Passando e falando agora um pouquinho mais do meu setup específico. Tirando objetos decorativos, por exemplo, algumas luzes que eu uso para iluminar o ambiente quando está escuro, esse neon que tem aqui atrás, o principal dele vai ser sempre o meu notebook. Antes dele, eu usava um computador de mesa. Porém, eu decidi migrar para um notebook, enfim, eu tenho muito mais mobilidade, consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então eu fiz um investimento um pouco mais pesado, comprei um notebook um pouco mais forte. Comprei o notebook e ainda atualizei algumas peças dele, para ele realmente me suprir todas as necessidades. E eu ter essa mobilidade para eu conseguir trabalhar da onde eu quiser. Além do mais, eu consegui reduzir um tamanho grande de espaço que eu ocupava ali no chão, embaixo da mesa, para algo muito menor, algo que não me atrapalha e ainda me dá uma tela a mais para trabalhar, hein? Então eu consegui diversos tipos de benefícios em uma troca só. De vez em quando eu costumo trocar um pouco esse meu workflow, exatamente para mudar um pouco os ares, então às vezes eu paro de usar o fone de ouvido que eu tô usando. Eu tenho um fone de ouvido muito bom da AKG, que ele cobre todo o meu ouvido, mas usar ele durante o dia inteiro, como ele é apertado, começa a doer as dobras do meu ouvido. E se tem uma coisa que eu detesto, mas que eu tenho que tolerar, são fios. E fone com fio é uma coisa que vai me dando uma agonia, porque aquele negócio vai enrolando e aí você vai ficando, daqui a pouco o cabo tá todo enroladinho aqui assim, e cara, isso é horrível, mano. E aí quando eu canso dele, enfim, eu tiro ele, guardo na gaveta, pego aqueles meus fones sem fios Redmi, eles não são tão bons em relação ao da AKG, porém eles conseguem suprir a necessidade tranquilamente e eles não têm fio e eu consigo trabalhar tranquilamente com o meu notebook ali, sem precisar ter um fio enrolado aqui, enfim, me atrapalhando às vezes e me dando o máximo conforto para os meus ouvidos. Fora isso também, se eu precisar viajar e ir para algum lugar, eu consigo simplesmente levar meu notebook, levar o fone sem fio na caixinha dentro do meu bolso e é só disso que eu preciso. No máximo o mouse sem fio ali também, que não ocupa muito espaço, não preciso levar o teclado, mas assim, se necessário ele é sem fio também, eu consigo levar esses equipamentos todos, consigo levar suporte, consigo levar teclado, mouse, tudo dentro de uma mochila que cabe tranquilamente para qualquer lugar. Mas em geral o setup que eu costumo trabalhar é teclado, mouse sem fio, fone com fio e o notebook ali no suporte, e aí eu uso a TV também. E aí que chega, o fato de eu acordar e já ter esse setup pronto, limpo todos os dias, para sentar e só começar a trabalhar, me deixa já muito mais produtivo. Quando eu pego e faço minhas anotações diariamente ou semanalmente e vou eliminando isso, já me deixa muito mais produtivo, porque eu bato o olho e já sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então eu já consigo traçar planos e estratégias do que eu vou fazer em cada momento e separar meus horários certinhos para cada coisa que eu vou fazer. Então eu já sei mais ou menos o que eu vou perder de tempo fazendo tal demanda, o que eu vou perder de tempo fazendo outra demanda, e aí eu consigo estipular mais ou menos os horários que eu vou ter para fazer cada coisa. E isso influencia diretamente no que eu vou produzir no dia a dia. Sem contar que quando você vai eliminando as coisas, quanto mais coisa você elimina, mais aquela sensação de satisfação você tem.
porque você sabe que você produziu bastante, você sabe que aquele dia rendeu. Uma outra coisa também que me incomodava demais, como eu já disse, eu odeio fio. E uma coisa que me incomodava seriamente era aqueles fios que ficavam atravessados embaixo da mesa, caídos, perto da tomada, enfim. Quando eu tinha um computador de mesa era terrível, terrível, porque vários fios ficavam atravessados, ficava juntando poeira, aquela coisa nojenta, aí você vai varrer, não dá pra varrer direito, aí o fio fica enroscando, uma porcaria. Até que eu decidi dar fim nisso. Quando eu eliminei o computador de mesa, já facilitou bastante, porque diminuiu bastante a quantidade de fios. Porém, eu ainda tinha fio de rede, que eu prefiro ligar no notebook, porque, enfim, conectar o fio de rede ao notebook é muito melhor que o Wi-Fi, querendo ou não, e o cabo HDMI do computador. Aí você deixa o carregador ligado no notebook, essas coisas, e aí esses poucos fios ainda que sobram, ainda causam aquele emaranhado de fio que fica, cara, que agonia. O que eu fiz foi parafusar alguns suportes atrás da mesa, embaixo dela, onde eu conseguisse passar os fios por cima dela, e aí eles não ficam aparentes, não ficam no chão, e aí você consegue varrer muito mais fácil o local, fica muito mais bonito de se ver, porque aí você não vê nenhum fio sendo passado, e aí só fica os fios realmente ligados no computador, ou enfim, ligados onde tem que ficar, e aí eles descem e desaparecem. E aí, convenhamos, você acordar de manhã e antes de sentar na sua cadeira e ver aquele emaranhado de fios no chão, todo empoeirado, e depois você acordar de manhã e ver um chão limpinho, enfim, sem nenhum fio, sem nada te atrapalhando, aquela mesa linda, grandona, sem um monte de coisa em cima, você acha que vai ser melhor qual ambiente para trabalhar? Recapitulando aqui para você que está trabalhando de casa. Sempre que você tiver um ambiente limpo, bem iluminado, com somente o que você precisa para trabalhar realmente e com tudo bem anotado do que você precisa fazer, seu rendimento vai daqui, ó, para cá, cara. Não tem como. Para encerrar, eu vou falar um pouco sobre como é meu dia a dia de trabalho, o que eu faço durante meu dia, como funciona meu workflow diário, ou pelo menos tento fazer de ideal que funciona para mim. Não é sempre que eu consigo, às vezes eu dou umas falhadinhas, mas eu sempre tento fazer isso o máximo possível, porque eu sei que se eu fizer isso, é certeza que eu vou ter um dia produtivo. É acordar cedo, antes do horário de começar a trabalhar, porque aí você consegue, enfim, tomar café tranquilo, arrumar sua cama, principalmente se você tiver trabalhando no seu quarto. Arrumar a cama é uma coisa muito importante. Arrumar a cama é uma coisa muito importante. Às vezes parece bobo, antigamente eu nem fazia isso, mas eu vejo hoje a diferença que faz. Só de você olhar para sua cama arrumada já dá uma certa disposição, você não sente aquela preguiça, aquela vontade de voltar a deitar, some. E aí você já vai estar bem mais preparado para começar a trabalhar. Aí beleza, vou lá, arrumo a cama, tomo café, vou no banheiro, escovo o dente, faço essas coisas, sento para trabalhar. Sentei para trabalhar, a mesa já tá bonitona ali, só me esperando ligar o notebook e começar a trabalhar. Ligo o computador, abro as redes que eu preciso abrir, enfim, redes de comunicação, WhatsApp, Slack, tudo que você tem que abrir. Às vezes eu coloco alguma música ambiente na Alexa, às vezes eu coloco um lo-fi, às vezes não coloco, enfim, vai de cada um. Puxo o meu caderninho, coloco em cima da mesa e vejo o que eu tenho para fazer no dia. Se já tá anotado, eu só dou uma olhada. Se não tá anotado, vou lá, anoto, vejo o que eu tenho que fazer e começo meu dia a dia. Só de fazer esses pequenos passos, são coisas simples, você vai ver que sua produtividade vai ser imensa. É tentar pensar que você, por mais que você esteja na sua casa, você tem que pensar que você está no seu horário de trabalho. E que se você estivesse longe da sua casa, você não teria escapatória, então você estaria produzindo de qualquer forma. Só que daí você tenta trazer essa analogia para o seu próprio benefício. Pô, eu tô dentro da minha casa, eu tô ganhando tempo, porque eu não tô saindo na rua, perdendo tempo, pegando condução, enfim, parando no trânsito. Tô no conforto da minha casa e ainda tô conseguindo produzir, gerar dinheiro, gerar entretenimento, gerar, enfim, o que seja, onde mais eu me sinto seguro. Sei lá. E aí você tem horários estipulados para trabalhar, então, por exemplo, isso funciona mais para mim, porque normalmente se você é CLT e você tá trabalhando de casa, você tem que marcar o ponto. Mas quando você não é CLT, você é PJ ou você é freela, enfim, tanto faz, você não tem muito horário. Mas, cara, você marcar um horário que você começa a trabalhar e marcar um horário que você termina de trabalhar é importante. Porque aí você consegue estipular tudo que você tem para fazer dentro desse tempo e aí você não fica trabalhando horas a mais, se cansando a mais, ou enfim, rendendo pouco e trabalhando pouco. Você consegue trabalhar o ideal, porque você vai ter estipulado o tempo que você tem para trabalhar em cada demanda, isso vai facilitar muito sua vida. Então, por exemplo, vou começar a trabalhar às 8h, lá pela 1h, não precisa ser exato, mas eu vou parar para almoçar, vou tirar uma horinha de descanso ali e depois vou terminar de trabalhar até às 6h, por exemplo. E aí, cara, você vai ver que fazendo isso, por mais que tenha dias que mude um pouco, às vezes você queira pegar mais firme em uma coisa ou trabalhar um pouco mais em outro dia, você vai ver que fazendo isso como uma média, sua produtividade vai aumentar muito mais, porque você vai estar realmente pegando o que você fazia lá fora, no escritório, em algum lugar, seja lá onde você estava, e trazendo isso para dentro de casa
de forma que você consiga maximizar isso. E ainda mais sendo coisas suas, ambientes seus, você vai se sentir muito mais confortável para ter criatividade, liberdade para trabalhar, liberdade para fazer as coisas mais do seu jeito, porque às vezes quando você tá lá você não tem tanta liberdade para fazer alguma coisa que você gostaria de fazer a respeito de outras pessoas, e aí quando você tá dentro de casa você consegue fazer isso tranquilamente, sem incomodar ninguém, e você sabe que vai ser melhor pra você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse vídeo saiu um pouco da curva do que é o canal, mas eu acho que é tão importante quanto. Não importa se você me acompanha pelos vídeos, não importa se você me acompanha pelo design, eu acho que é importante pra todo mundo, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo. Então é isso, galera. Se você gostou, eu já vou pedir pra você deixar seu like, se inscreve se você não for inscrito, me segue lá nas redes sociais também, como eu já falei no começo do vídeo, tem coisas que eu posto lá que vocês nem ficam sabendo aqui, então me segue que tem sempre coisa bacana. Comenta aí se eu esqueci de alguma coisa, se você quer algum conteúdo específico de alguma coisa que eu posso trazer aqui, clica no sininho aí, compartilha com os amigos, e é nóis! Fiquem bem!